Fala pessoal, Exato Capital aqui trazendo para vocês mais um diário de trades. E bom, hoje eu me fudi, porra. Nossa, hoje eu tomei no cu bonito, tá? E bom, mas faz parte, devolvi o mês todo, mas fazer o que, né? Faz parte da vida. E bom, vou estar mostrando para vocês, deixa o like, se inscreve e comenta aí como foi seu dia. Vou começar pelo índice, depois pelo dólar. E bom, o índice abriu aqui, já nesse pivôzão aqui de alta. E, enfim, o primeiro trade que eu queria ter feito era ter comprado aqui, quando ele abriu, para poder levar até aqui no primeiro alvo, só que eu nunca fiz isso, então só fiquei de boa e fui pro meu setup de VWAP que eu curto fazer. E como vocês sabem, o índice ele veio, fechou aqui abaixo da VWAP, para mim ele tinha que romper para cima aqui, só que ele não veio, rompeu para baixo. E bom, ele rompendo para baixo aqui, ele tinha espaço aqui para ir até o primeiro alvo aqui desse pivô, que foi onde que ele bateu, só que eu fiquei de fora, porque como um candle, agora que eu tô vendo, fui burro, porque o candle fechou verde, e só porque a média móvel tá aqui, mas enfim, faz parte, né? Aí esse foi o primeiro trade que eu perdi. Enfim, aí depois disso, mudo para os 5 minutos e vou para o tempo gráfico que eu opero. E eu aqui nos 5 minutos vi exatamente isso aqui. O índice fazendo esse pivô aqui na VWAP, esse pivô oculto. E bom, se você vir para 2 minutos, você consegue ver ele melhor. E foi o primeiro trade. Tá vendo aqui? É um pivôzinho bonitinho aqui com a VWAP ancorado na média móvel de 8. E bom, acontece que eu vi esse pivô, só que aqui eu entrei aqui, quando ele passou aqui, rompeu, só que eu não estava vendo que estava em topos e para mim ainda a tendência estava indefinida, então por isso não botei tanta fé aqui na operação, mas acabou indo, batendo o primeiro alvo, então dando aqui mais ou menos 170, 200 pontos dessa operação e ainda continuou até bater o terceiro alvo. Quando bateu o terceiro alvo, ativou o espelhamento disso tudo aqui. E bom, aqui eu até fiz uma compra aqui, só que eu achei que o índice estava bem esticado, precisava de um pullbackzinho para poder levar até o terceiro alvo aqui, até o segundo alvo desse pivô aqui. E bom, acabei saindo, o índice ficou lateralizando até que ele ficou de encontro aqui nas médias. E bom, a VWAP passou para embaixo da VWAP e rompeu. Nisso que ele rompeu aqui, ele fez para mim um pivô de baixa aqui. Foi justamente aonde que eu vendi. E vendendo, eu acabei vendendo aqui quando ele perdeu. E quando ele confirmou aqui a perda desse pivô, eu vendi mais um contrato. Só que aí eu já estava com puta de um loss no dólar por causa de burrice. E bom, quando começou a voltar, eu acabei estopando aqui a posição. E bom, acabou batendo aqui no primeiro alvo, não seria estopado, porque meu stop tinha que vir minimamente aqui em cima de 800 pontos, ou então aqui de 430 pontos. Eu não estava querendo pegar, até que estava todo mundo falando que ia dar errado. E bom, acabei entrando na operação. Depois quando voltou aqui, que a média foi segurada pela média móvel de 20, eu até quis entrar de novo, poderia ter pegado aqui e pegado 350 pontos. Como eu estava com 2 contratos, daria 700 pontos, que dariam R$ 140, sairia com R$ 10 de loss no dólar, terminaria o dia, só que não foi bem assim, depois veio só a bosta que eu arrumei. E bom, aqui ele fez mais um pivôzinho aqui alinhado com a VWAP e aqui abriu o contexto para venda, que atingiu aqui o segundo alvo. E também, se a gente for projetar esse pivô
praticamente cravada aqui e atingiu aqui terceiro alvo, finalmente confluindo aqui terceiro alvo com segundo alvo desse pivô e até foi um pouco mais buscar o terceiro alvo, mas acabou não chegando. Depois disso, o índice fez aqui uma volta, um retorno aqui para as médias. E aqui, basicamente, para mim foi uma volta em V, só que eu não costumo operar isso aqui porque está fora das médias. E bom, encostou na VWAP, rompeu para cima. E aqui agora era só esperar ele montar um pivôzinho aqui de alta nessas médias. E bom, foi passando, tava esperando ele romper essa máxima aqui para poder montar esse pivô. Ele começou a pivotar aqui na média móvel de 200, na média móvel de 20, então quando ele começa a pivotar aqui, ele começa a armar aquele negócio, fecha dentro, fecha fora. Agora eu tinha que esperar ele fechar dentro e armar um pivô. Só que ele fechou dentro, não quis armar e armou um pivô aqui para fora. Então esse pivô aqui estava bem difícil de identificar. Acabei ficando de fora desse trade, esperando agora ele romper aqui a máxima. Ele fazendo aqui em cima agora esse pivô alinhado, ele rompendo o candle 43, confirmando, a gente já tem uma entrada por um pivô. Só que aí ele rompeu, violou, que eu até vi esse pivôzinho aqui de pré-rompimento, acabei entrando, só que não senti segurança nesse pivô. E bom, depois disso o índice ficou lateralizado, então eu sabia que ele tinha que romper essa região aqui para poder dar alguma coisa, então até então ele tinha que romper o candle 50, confirmando com volume para poder ter alguma coisa. E finalmente aqui ele rompeu aqui o candle 20. Aqui a gente já poderia ter uma entrada aqui quando ele violou, porque estava começando a pegar volume, mas a entrada mesmo preferencial é quando ganhasse aqui. Mas aqui eu acabei querendo ficar de fora, justamente porque estava no segundo alvo ali em cima, não queria entrar aqui para pegar tipo um stop de 600 pontos para poder buscar 160 pontos. Muito ruim. Então acabou indo essa operação, o índice começou a pivotar e caso ele rompesse a máxima dava mais uma entrada, só que ele começou a ficar de lado, lateralizando nos preços, até que quando chegou na média móvel aqui de 20, encostando aqui, o índice ganhou força e subiu até o terceiro alvo de FIBO desse pivô aqui. Depois disso, a gente teve uma queda brusca aqui no índice. Então, quando tem essa violência aqui, abre espaço para um pivô, abriu espaço para um pivô aqui que foi corrigindo aqui na média. Caso ele perdesse essa região aqui, era uma venda no índice aqui. E bom, aqui, quando chegou nesse momento aqui, o índice estava querendo abrir um pivôzinho aqui de pré-rompimento na perda do que no 99, mas é melhor quando está assim, nessa volatilidade, é melhor você esperar a perda do que no 94 para assim estar fazendo alguma entrada. E bom, aqui quando ele perdeu o que no 94, assim, sim, foi ativado esse pivôzão aqui de baixo, com o stop minimamente aqui em cima da VWAP. E bom, acabou aqui atingindo o primeiro alvo. E com isso a gente terminou o dia aqui no índice. E bom, essas foram as operações que eu fiz. Que eu fiz aqui foi até essa parte aqui da manhã, que eu não botei fé. E bom, aí vem a bosta. Foi o dólar. Bom, o dólar ele abriu em um ligeiro gap. E ele abrindo nesse gapzinho, eu fui para os 2 minutos, como vocês já sabem, esperando aqui. E bom, aqui com o dólar ele abrindo para baixo aqui, o que eu esperava é que ele vendesse aqui, ele perdesse aqui para eu dar continuidade à queda. Só que ele rompeu para cima, então não tinha um setup de VWAP. Mas aqui também tinha uma possível operação de retorno aqui até nas médias, justamente pelo fato dele ter rompido os stops de todo mundo aqui nesse candle. Mas como não está caracterizado no meu setup de VWAP, preferi ficar de fora e vim para os 2 minutos. E aqui nos 2 minutos
eu vi essa mesma coisa que eu tinha visto no índice. Esse pivô aqui, esse pullback oculto aqui na VWAP com a média móvel de 20. Mas eu preferi ficar de fora, justamente por não ter confiança na operação. E acabou que o dólar foi direto, rompeu aqui e desceu direto, 25 pontos. Depois disso, eu já fui ficando bolado aqui. E bom, aqui o índice fez, o dólar fez aqui o primeiro, o segundo aqui pivô de alta, depois de frustrar essa nova queda aqui. E bom, ele frustrando essa nova queda aqui desse pivô de alta, eu já estava vendo, só que eu estava esperando que ele fizesse alguma confirmação, algo assim, então acabei entrando pelos 2 minutos, e quando eu entrei pelos 2 minutos, nesse candle aqui, que era um pullback aqui na VWAP, na cabeça do pivô, eu achei que ele iria minimamente até o segundo alvo. E acabou que ele foi até o primeiro alvo, mais um pouquinho, e depois voltou e me tirou, que meu stop estava aqui. E, bom, eu poderia ter deixado o stop lá embaixo, no técnico, que era o certo. Mas acabou que eu não fiz isso. E, bom, depois que o dólar me tirou aqui, eu estava olhando nos 15 minutos, e nos 15 minutos, nessa região aqui, estava muito bonito. Só que o que eu fiz nessa região por causa dessa rejeição foi justamente eu adiantei a entrada, eu não esperei o candle dos 15 minutos fechar e aqui eu acabei tomando mais um stop. E bom, aqui eu já tinha 2 stops acumulados, que deu R$ 175 e eu já estava tipo bem embolado. E aí teve aquela operação no índice lá que eu pegaria os 140, que eu pegaria 700 pontos e, bom, resolveria um bocado dos meus problemas e eu terminaria o dia por ali mesmo. Mas aí fui continuando. E, bom, aqui, continuando, eu fiz mais uma entrada aqui no dólar quando ele rompeu aqui essa máxima desse pivô aqui, ativando esse pivô aqui para alta. Só que acabou que o meu stop tinha que ser lá embaixo, técnico, então acabei saindo aqui e então acabei saindo da operação e voltando quando não. E aí aqui eu botei meu stop tinha que ser técnico e aqui eu tava com mais um, coloquei 2 contratos aqui quando foi. E bom, aqui nesse momento eu saí da operação, porque eu estava com 2 contratos, tava estranho. E aqui quando o preço ele começou, testou aqui a região de baixo e começou a romper aqui para cima, eu falei, olha, compra, velho. Mas era 11,55, tava, apesar o Profit tinha me falado que tinha saído já a notícia, o puta do PMI, e não saiu, cara. E aí foi o dado do PMI, ele veio, pum, meteu um stopzão. Se eu tivesse com stop técnico, não teria sido tirado da operação. Pum, me tirou. E quando eu fui ver, eu tava com um loja de 400 pontos. Eu fiquei tipo, caralho, velho, caralho. E aí a bosta foi feita. De R$ 400 que eu tava no meu loss aqui. E aí eu falei, porra, vamos calmar, vamos respirar. E falei, velho, depois o dólar começou a derreter. Depois que ele derreteu, ele fez essa barra, esse inside bar aqui, que é tipo um respiro. Eu já queria vender aqui, só que eu tava meio angustiado, porque eu tinha tomado 400 pontos, R$ 400 de loss, 40 pontos. Falei, cara, não vou vender aqui, vou esperar um sinal mais técnico do que isso, não existe. E aí, pronto, sinal técnico, pronto. Bom, mais uma vez, vendi aqui, falando, não, ativou todo este pivôzão aqui.
Finalmente rompeu com força, volume. Então falei aqui, vou vender aqui. Stop aqui em cima. Mas aí eu falei, cara, vamos ser mais técnico. Saí da posição daqui e falei, olha, montou um gift. Quando ele perder esse gift, eu vendo. Meu stop aqui em cima. Tudo de boa, técnico. E bom, tava com 2 contratos, stop de 17 pontos. E bom, depois de uma queda tão brusca dessas, talvez ele fosse direto, e eu tava aqui na expectativa de que ele fosse direto, dava 27 pontos aqui, e tiraria todo o meu loss, sairia com uns 40 e poucos pontos. E bom, acabou que eu fui estampado. E aí quando ele tava chegando aqui, tanto que eu saí um pouco mais em cima, quando chegou aqui eu falei, cara, o pico de volume profile tava aqui em cima. Eu falei, cara, eu vou trazer meu stop aqui pra cima e vou deixar o pau quebrar, velho. E só ou é gain ou é loss. Só que era 32 pontos, eu já tava com 400 pontos, com R$ 400 de loss. Então se eu trouxesse aqui, eu iria para R$ 1.000 de loss. Então eu falei, cara, não tem necessidade nenhuma disso, vamos só aceitar o loss. E bom, aqui eu aceitei o loss. Eu até vi ele fazendo esse pivô aqui depois, falei, não, cara, vou entrar aqui. Mas aí eu já tava triste pra caralho, já tava tipo assim, cara, não tem mais por que eu entrar, botar um stop de 27 pontos, eu poder estar pegando aqui 20 pontos. Aí, tipo, apesar de ter ido a operação, eu falei, cara, não tem porquê, entendeu? Stop é técnico e é isso. Depois disso, o dólar acabou cravando o primeiro alvo, voltou até aqui na média. Se ele perdesse o candle 50 aqui, dava espaço para uma venda. Mas aqui então ele rompeu a média móvel de 20, junto com a 8, formando aqui um pivôzinho aqui, se você for ver, porque frustrou esse movimento. A entrada poderia se dar aqui, com o rompimento aqui em cima, acabou batendo o primeiro alvo e cravando ali. Depois disso, o dólar ficou lateralizado aqui na VWAP, nada muito interessante de se fazer. Depois ele começou a querer armar um pivôzinho aqui de baixa, se ele perdesse o 58, e aí ele chegou a quase perder o 58, e aqui eu achei que ele estava montando um pivôzinho de pré-rompimento. Acabei vendendo aqui nesse pivô de pré-rompimento, só que eu já tava com cagaço, velho. Já tava tarde, já era 3 horas da tarde. Falei, cara, o que que eu tô arrumando? Já tava com R$ 700 de prejuízo. E aí eu falei, cara, eu não vou. Deixa o pau quebrar. Amanhã tem mais. E bom, teria estopado, ficaria ainda mais triste do que eu já tava. Depois disso, o dólar ficou num rangezinho. Até aqui ele armou um pivô de alta, só que tinha VWAP aqui em cima. Então ele tinha que romper essa VWAP com força e não rompeu, ficou lateralizado. Aqui, finalmente, que ele rompeu a VWAP com força, já era 3 horas, já era 5 horas da tarde. Eu nem estava vendo do gráfico nisso, mas eu já tinha fechado quando ele ficou nisso aqui. E bom, foi isso, meu relatório de performance de hoje. Um OS aqui de 689, por causa de o índice ter me salvado um cadinho. Operei pessimamente, principalmente o maior foi por causa da notícia, mas como vocês viram, eu só devolvi o mês todo. Eu tô tipo com R$ 60 de prejuízo agora. Então por isso que eu não tô tão, tão triste assim, mas pô, faz parte, né, galera? Bom, amanhã é feriado, mas quinta-feira tem mais. E é isso. Espero estar fazendo mais os trades que eu vou fazendo, que eu vou passando para vocês. E agora, literalmente, eu aceitei o stop técnico.
E é isso, galera. Se gostou, deixa o like, se inscreva e até a próxima. Bons trades!